com muita honra, eu recebo os painelistas nessa noite, né? Vou apresentar um por um e depois a gente já começa para as discussões práticas. Vou começar pelo doutor Gustavo Normanton Delbin. Doutor Delbin, que conselheiro atualmente, né, do Instituto Brasileiro de Direito Esportivo, foi o seu presidente, né? Me antecedeu na presidência do IBDD, é um grande amigo, um profissional bastante respeitado, uma grande referência na área e hoje atua mais especificamente na qualidade de vice-presidente, né, de registros e transferências da Federação Paulista de Futebol. Delbin, agradeço a sua participação. No início da atividade, você terá a oportunidade de iniciar a sua fala e fazer os devidos cumprimentos, mas quero agradecer muito, e em seu nome, na sua pessoa, obviamente, agradecer a participação, né, da Federação Paulista de Futebol e, portanto, em termos institucionais. Desde logo, pedindo que transmita nosso abraço do IBDD e meu pessoalmente ao presidente Reinaldo e a todos aqueles que fazem a história da Federação Paulista de Futebol. Quero também destacar a presença do meu querido amigo, Dr. Felipe Legrazzi Isabella, conselheiro do IBDD, né, uma grande referência, como eu já havia comentado, né, mestre e doutor em Direito Civil pela Universidade de São Paulo, né, a tradicional Faculdade de Direito do Largo do São Francisco, né, um profissional que vem se destacando e sempre se destacou, principalmente nas questões associativas, né, tudo que se refere ao direito civil, questões de assembleias, de ligas, federações, enfim, uma pessoa extremamente capacitada, uma grande referência na área, né, coordenador também do grupo de estudos do Instituto Brasileiro de Direito Esportivo. Isabella, agradeço muito a sua presença, né, muito importante para a atividade contar com a sua experiência, com o seu conhecimento. Certamente, todos aqueles que o assistem terão uma noite de muito aprendizado. Então, agradeço muito a sua presença. Cumprimentar a minha querida amiga, né, diretora do Instituto Brasileiro de Direito Desportivo, né, advogada notável, combativa, doutora Luciana Lopes da Costa, que dentre muitas de suas atribuições, competências, qualidades, né, se destaca na condução dos assuntos disciplinares, principalmente envolvendo a dopagem, no direito do trabalho, enfim, uma pessoa extremamente atuante, uma grande amiga, e a quem eu agradeço muito a presença, né? E, além de tudo isso, uma pessoa que me debutou, vou dizer assim, nas lives, né? Recentemente participei de uma live, foi a minha primeira vez, e um aprendizado tecnológico para mim. Luciana, agradeço, seja bem-vinda, vai ser um grande prazer ouvi-la e aprender um pouco com a sua experiência, com o seu conhecimento também. Quero cumprimentar o meu querido amigo, um dos grandes gestores que o esporte brasileiro tem, né, e eu estou falando especificamente da Confederação Brasileira de Voleibol, né, uma grande referência, não só na qualidade de gestor, mas de atleta, treinador, que é o nosso querido amigo Radamés Latari, né? O Radamés dispensa apresentações, né, dispensa comentários, uma pessoa por quem tenho realmente uma grande admiração, não tenho problema nenhum em fazê-lo publicamente, né? Então, Radamés, agradeço a sua participação, embora nós estejamos em períodos de isolamento, né, nós sabemos que as suas atribuições são muitas, a sua agenda é atribulada, e arrumar esse tempinho para falar um pouco conosco, né, sobre esses impactos do coronavírus nas atividades esportivas e principalmente nas competições esportivas. E quando eu falo em competição esportiva, eu estou obviamente ligando, né, como atribuição principal a uma confederação, a uma entidade nacional de administração do desporto. A sua participação é fundamental para que a gente possa discutir a fundo, né, com profundidade e com muita eficiência e excelência esse assunto da noite de hoje. Então, muito obrigado por sua presença, seja muito bem-vindo, você já é da família IBDD. Agradeço. E, por fim, apresentar também o querido amigo também. Vocês notam que eu só falo de amigos, né? Porque se não é amigo, não participo, não é isso? Estou brincando, isso aí
Logicamente que o mundo do direito esportivo, assim como o mundo esportivo, ele é muito pequeno, né? Então nós estamos sim rodeados de amigos, rodeados de pessoas boas, capacitadas e que jogam um papel extremamente importante naquilo que fazem, né? E eu posso me dirigir assim ao Dr. Luciano Ostins, que além de conselheiro do IBDD, né, um grande profissional da área, com uma atuação vasta no direito desportivo, hoje ocupa uma das funções mais importantes no esporte brasileiro, que é a diretoria jurídica do Comitê Olímpico do Brasil. Então, Luciano, agradeço muito a sua presença, o seu conhecimento, a sua experiência, sobretudo nesse âmbito do Sistema Nacional do Desporto. Ela vem justamente em linha com a necessidade de debate desse tema, né? O Luciano, para quem não sabe, antes de assumir a diretoria jurídica do Comitê Olímpico do Brasil, foi, inclusive, presidente do Tribunal de Justiça Desportiva Antidopagem, né? Então, conta também com uma vasta experiência nesse campo de atuação. Senhores, agradeço muito, né? Vamos dar início à nossa atividade e até porque todos estão aguardando com muita ansiedade, né? Beber dessa água do saber, como dizem por aí. Então, eu vou começar. Vamos assumir um caráter de debate, né? Eu tenho algumas perguntas e já me antecipando aqui ao público, a quem eu agradeço a presença, né? Que na medida do possível nós vamos acompanhando os questionamentos e os questionamentos vão sendo respondidos pelos nossos painelistas, tá? Então vamos começar aqui com algumas perguntas que eu evidentemente já preparei e depois a gente passa para essa interação importante do público presente. Eu vou começar com a doutora Luciana Lopes da Costa, né? A Luciana, que, como eu disse, tem uma vasta experiência no esporte, principalmente na qualidade de advogada. E, Luciana, na sua experiência, né, no seu conhecimento, na sua perspectiva, né, se essa pandemia causada pelo coronavírus, né, pudesse ser medida em algum tipo de escala, como é que você classificaria, né, os impactos dessa pandemia no esporte, principalmente no esporte regional, estadual, que é onde você está, do Rio de Janeiro? Boa noite. Doutor Leonardo, muito obrigada pelo convite. Agradeço, é uma honra dividir aqui esse painel com meus amigos, com Radamés, que eu não conhecia, muito prazer. É uma oportunidade única, acho que para todo mundo, e é muito bom levar nesse momento o conhecimento para quem está aí com essa sede realmente de saber. Bem, parabenizo também a ASP, né, e o IBDD pela iniciativa. Acho que será a primeira de muitas que virão por aí. Bem, se nós fôssemos escalonar os impactos do coronavírus, pelo menos no futebol do Rio de Janeiro, acho que não seria diferente de nenhum impacto aí no esporte mundial, né? Os outros meus pares poderão falar também melhor sobre isso, mas particularmente aqui no Rio de Janeiro nós tivemos diretamente um impacto. Nós temos aí impactos desportivos, impactos financeiros e econômicos e, consequentemente, impactos trabalhistas. Aqui no Rio, o impacto desportivo, especificamente no futebol, que é onde eu mais milito, não posso falar dos outros esportes. Então, aqui, especificamente no futebol, nós tivemos 11 competições canceladas. 11 competições canceladas, 4 competições que ainda estão incertas, se vão, são ainda incerteza, e 2 competições suspensas. Já de plano, essas 11 competições canceladas, elas significam 500 partidas a menos. Né? Então, 500 partidas a menos, se você considerar pelo menos 4 árbitros, olha a quantidade, não estou nem falando de atleta, comissão técnica e todo o entorno, todo o sistema ali que gira, todo o ecossistema que gira em torno de uma partida de futebol, mas se a gente considerar os árbitros, nós temos aí 2.000, né? São 2.000 atuações a menos. Então, esse impacto desportivo e financeiro e econômico, acredito que seja um impacto bem grande, e se a gente fosse escalonar, acho que escalonaríamos aí no máximo que uma escala permitiria. Os impactos trabalhistas, nós temos aí a redução de mais de 2.000 oportunidades de trabalho, né? Inatividades, aqui no Rio nós temos 300 árbitros no quadro de arbitragem,
Então, já são 300 árbitros que estão sem oportunidade nenhuma de trabalhar. Lembrando que, diferente dos atletas e diferente da comissão técnica, eles não possuem vínculo empregatício, porque a Lei Pelé assim o fez, eles não têm vínculo com ninguém, seja com a entidade de administração, seja com a entidade de prática. Então, acredito que esses sejam os principais impactos e a enxurrada o assolamento aí de problemas trabalhistas que advirão, com certeza, advirão dessa ou suspensão, ou paralisação temporária, férias, uns suspendem, outros paralisam, enfim. Acredito que aqui no futebol do Rio, esse impacto, imediatamente, são esses os impactos que a gente vislumbra, sem falar no futebol feminino, que eu também não vou nem entrar nesse ponto, né? Porque imagina, se para o futebol masculino e para a base, eles já vão sofrer um impacto pesado, o futebol feminino, que estava começando a caminhar, sofrerá, consequentemente, um impacto muito maior. Perfeito. A gente nota aqui de uma forma muito interessante que nós temos o Radamés e o Luciano, principalmente tratando desde o ponto de vista das entidades de administração do desporto, né, nacionais, portanto, de esportes olímpicos fora o mundo do futebol. A gente sabe que o futebol ele é visto de forma diferenciada, né, até por conta da sua relevância econômica, diria, infinitamente superior às outras modalidades. Isso é uma razão muito lógica, né? E quando a gente fala de futebol, a gente fala muito do impacto econômico nessa atividade, né? E, de forma interessante, assim como a doutora Luciana está falando, o doutor Delbin também tem, né, uma experiência nesse sentido. Na qualidade de vice-presidente da Federação Paulista de Futebol, vive, né, a realidade de um campeonato estadual e, portanto, de consequências estaduais que, às vezes, muito se diferem das consequências nacionais, né, vivenciadas pelas entidades nacionais de administração do esporte, no caso do futebol, pela CBF. E aí eu já vou perguntar ao Delbin sobre o Campeonato Paulista, ou de uma forma geral, né, melhor dizendo, sobre os campeonatos em geral, organizados ou chancelados pela Federação Paulista de Futebol, né? A pergunta que todo mundo quer saber, né, e quer que seja respondida. Esses campeonatos, eles vão acontecer? Como é que isso está sendo tratado, né? E principalmente, caso eles não voltem a acontecer, e é uma possibilidade, a gente sabe, né? E claro que não por responsabilidade da própria federação, mas de todo o cenário pandêmico vivenciado, caso esses estaduais não voltem, né? Teríamos uma série de consequências em termos de ranqueamento, participação em Copa do Brasil, Campeonato Brasileiro de Série D, critérios de classificação, acesso, descenso. Como é que isso seria resolvido, né? Nós vemos um problema gigantesco para ser resolvido e está nas mãos da federação, e no caso da Federação Paulista de Futebol, para resolução. Nesse sentido, qual é a sua opinião sobre esse tema, sobre essas consequências? Oi, Léo. Primeiro, boa noite a todos. Obrigado pelo convite, seu convite individual, o convite do IBDD e da ASP. Parabenizar a ASP e o IBDD por essa iniciativa. Creio eu que só pelo número de pessoas inscritas, de pessoas interessadas, a gente já entende o tamanho da abrangência e a importância desse papo que a gente vai ter aqui agora. Então, Léo, na realidade, a sua pergunta inicial de se dizer o campeonato vai continuar? Os campeonatos vão continuar? Sim, precisam continuar. Todo o nosso trabalho neste período de parte da federação que está em férias coletivas e a diretoria que continua trabalhando e continua de plantão, continuar para saber como é que vai se dar a decorrência das competições. Os reflexos que pode causar não ter a competição, além desses que você falou, de não ter um ranqueamento específico para poder indicar os clubes do Campeonato Brasileiro da Série D, os clubes da Copa do Brasil do ano que vem, além de ter todas as situações da própria federação, ainda nós temos que ampliar isso para todos os envolvidos, né? Para patrocinadores, para a transmissão, para todos os clubes, para todos os atletas. Então, a gente não pensa
de forma alguma, jamais pensou em qualquer situação que seja de não realizar as competições. Lembrando que hoje, as 3 competições que estão suspensas são Campeonato Paulista da Série A1, Campeonato Paulista da Série A2 e Campeonato Paulista da Série A3. Esses são os que estão suspensos. Agora, nós realizamos por ano 19 competições, mais de 4.500 jogos na Federação Paulista de Futebol. Então, os outros campeonatos que não tinham iniciado ainda, eles estão suspensos em termos de início. Então, a gente pretende voltar e realizar base, feminino, seja qual for a competição, depois da volta. O que nós estamos preocupados hoje, trabalhando para que se tenha um retorno assim que possível, são os 3 campeonatos já em andamento, campeonato da Série A1, da 2 e da 3. Além dessas consequências, então, que a gente tem, óbvio, com patrocinadores nossos e dos clubes, com direito de transmissão, enfim, com todas as situações que ocorrem, que gravitam aí no universo esportivo e no nosso específico do futebol, a gente precisa aguardar o momento de segurança na área da saúde. Essa é a nossa principal preocupação desde o início. A preocupação de se ter paralisado as competições também foi por isso. A gente teve, a partir do momento que se teve a pandemia decretada, a gente juntou com as equipes em cada uma das competições, os 16 da Série A1, os 16 da Série A2, os 16 da Série A3, e decidimos que, quase por unanimidade, 1 ou 2 clubes só que não quiseram, da Série A1 todos, então, de forma unânime, mais alguns disseram que gostariam de continuar, mas, assim, quase de forma unânime, 98% da nossa coletividade decidiu pela suspensão justamente pela questão da saúde, justamente pela preocupação com as pessoas envolvidas, árbitros, pessoal administrativo, atletas, evidentemente, e comissões técnicas. Então, esta foi a nossa preocupação e também a nossa preocupação para o retorno. Criar um protocolo para poder retornar bem e com segurança. Então, acho que a gente vai falar isso no decorrer daí do nosso webinar. Estou aqui para responder e para ajudar aquilo que você quiser aí e poder falar sobre esse assunto, mas acredito que para uma fala inicial, essa é a nossa situação. Vamos continuar assim na medida que puder. A partir do momento que a gente puder continuar, a gente vai. A partir do momento que tiver segurança, a gente vai fazer sim. Perfeito. Como eu sempre comento nas aulas, nas palestras, todas as oportunidades que eu tenho de me manifestar, as competições esportivas, né, na minha opinião, são o cerne, a razão de ser do próprio esporte, claro, do esporte de rendimento, obviamente, né? E quando nós temos uma paralisação, um cancelamento, um adiamento de competições esportivas, nós estamos com o maior desafio de toda a atividade esportiva, né? E que envolve, inclusive, questões de calendário, e como ele é o cerne de toda a questão, né? É o fato gerador, vou colocar isso entre aspas, de toda e qualquer receita, toda e qualquer consequência, né, que se busca atender, né, com relação a essas peculiaridades. E essas paralisações, esses cancelamentos, eles têm uma certa peculiaridade conforme nós estamos falando de futebol, né, ou outras modalidades esportivas, ou entidades de administração do desporto, ou ligas, né, e principalmente aí no que se refere às ligas esportivas, e com ligas esportivas a gente pode exemplificar o basquete, no próprio futsal, os impactos também são sentidos, também são bastante relevantes, né? Acho que nesse âmbito, nesse contexto, quem pode nos ajudar um pouco com um direcionamento, com uma orientação, é o Felipe Isabella, né, que inclusive tem uma atuação na qualidade de assessor jurídico da Liga Nacional de Futsal e que passou, né, recentemente por essas questões, com todas as dificuldades e desafios que são peculiares a esse período pandêmico. Felipe, se você puder comentar um pouco conosco, né, as consequências disso, quais são as dificuldades, os desafios e, principalmente, quais foram as condutas e atos perpetrados no sentido de se buscar uma solução, seria muito interessante para o nosso debate. Oi, Léo. Oficialmente, boa noite.
Obrigado pelo convite, agradecer a ASP na pessoa do seu presidente, né, Dr. Renato Cury, e seu diretor cultural, Dr. André Garcia, que mantém essa parceria com o IBDD de sempre realizar os eventos, e agora eventos virtuais. É importante o direito desportivo estar nesse contexto da advocacia paulista e agora pela internet, a advocacia brasileira, né, gente do Brasil inteiro nos acompanhando. Luciano, Radamés, Gustavo, também um abraço, prazer dividir com vocês aqui algumas experiências. Bom, a gente chega quando a gente trata em competições esportivas, quando a gente chega nessa situação da pandemia que parou o país praticamente, a gente entra naquele último artigo que tem todo o regulamento, em todo o estatuto, que fala assim, os casos omissos serão resolvidos por assembleia, por comissão, por resolução, porque é uma situação completamente inusitada e que nunca, aqui no Brasil, nunca passamos por nada parecido com relação a isso, e cada modalidade, cada competição está tentando achar uma forma de continuar nos casos das que tiveram que ser paralisadas e das que ainda não começaram de ver quando, que data, como, em quais condições, e tentar dar suporte aos clubes que estavam preparados para começar a competição, e os clubes tentando conversar e dar o suporte aos atletas que estavam se preparando para essa competição. Então, é um desafio muito grande dos gestores, dos advogados dos clubes, dos advogados dos atletas, né, dos advogados ligados a sindicato, aos stakeholders, que a gente chama, né, os patrocinadores, a pessoal ligado à arbitragem, enfim. Então, a grande questão é que saída que nós vamos dar para esses campeonatos, né? Falando um pouco da experiência do futsal, que você mencionou, o pessoal começou a reclamar e a gente falou assim, calma, gente, nós estamos numa situação, né, no caso específico do futsal, até um pouco confortável dentro do caos que se instalou, porque a nossa competição ainda não começou, né? Imagina a situação que o Radamés vai poder falar, e do vôlei, que já está em andamento, o basquete, que teve que paralisar em âmbito nacional, e do futebol, paralisarem nas fases finais, mas o futsal, o que nós fizemos foi suspender o início da competição, logicamente, criamos um comitê de crise, envolvendo não só a diretoria, mas alguns representantes dos clubes, por ser uma liga fechada, não ter segunda divisão e ligas de acesso, então acaba sendo uma conversa um pouco mais fácil, mas no sentido de organização e de quantidade de clubes, são 21 clubes que vão disputar o campeonato, que vai acontecer, que vão disputar o campeonato em 2020, e estamos traçando algumas estratégias e alguns cenários, né, e cenários sempre também tentando respeitar as orientações médicas, né, das organizações organizações mundiais, nacionais, estaduais, municipais, relacionados à área médica, quanto à realização de atividades físicas e de eventos. Então, um cenário pessimista, cenário otimista, cenário mediano, vamos dizer assim, para dar início à competição. Então, os clubes pedem sempre que vão precisar de 15 a 20 dias antes para fazer uma mini pré-temporada, para os atletas poderem se participar, poderem treinar, se preparar, até para que não haja nenhuma grave contusão, né, no início de competição. Alguém não preparado resolve começar do nada e tem o risco de ter até uma grande contusão. A questão dos ginásios, né, se tratar de uma modalidade que se joga em ginásios fechados, a gente tem visto, e conversando com as cidades que participam, cada clube de uma cidade dentro do país todo, a gente sabe que a gente vai ter uma dificuldade imensa de abrir os portões para os públicos, que é uma facada no coração do esporte. Acho que em qualquer modalidade, fazer uma competição sem público é muito difícil, né? A gente perde a emoção, perde até em determinados momentos o sentido, mas agora acredito que não realizar a competição seria muito pior do que realizá-la com eventuais portões fechados, né? Mas um ginásio, uma aglomeração, sem muita circulação de ar, não é igual no campo de futebol, que tem tudo aberto. Estamos também dentro dessa comitê em contato com os patrocinadores, que são os investidores, são os principais
as empresas que aportam dinheiro na competição e também querem um retorno da competição, então estamos tendo uma relação muito clara e transparente com eles, no sentido de mostrar que a competição vai acontecer, que é passageiro e, eventualmente, nós vamos ter que conversar com outras formas de exposição, de retorno, e já pensando também na competição de 2021, porque quem acha que, assim que for liberado os campeonatos, a crise vai passar, vai estar muito enganado, porque se a gente vai ter um problema agora em 2020, em 2021 essa onda vai estar, essa onda de crise, vamos dizer assim, vamos estar tudo bom, acredito que vão estar liberadas as competições, as atividades físicas, mas a crise econômica que vai assolar o país vai afetar o esporte de uma maneira geral. Então nós temos que pensar na competição de 2020 e na de 2021, né? Então quando a gente trata com os clubes, com os atletas e com esses parceiros, de que, por mais que algumas entidades tenham reserva financeira, e a Liga Futsal tem uma reserva financeira para poder ajudar os clubes a minimizar esse impacto, tem que estar ciente que em 2021 também tem competição, e a competição tem que dar uma forma de acontecer. E o outro ponto importante também é, em conversa com os clubes, tentar, cada clube tem o seu departamento jurídico, claro, mas tentar que tenha uma solução acordada com os atletas no sentido de remuneração, de compensação, de férias de licença remuneradas, enfim, a gente tem feito um acompanhamento junto com os clubes também para saber a realidade de cada um. Até alguns clubes tiveram os seus ginásios cedidos para hospitais de campanha, né? Então também na hora que tiver a retomada a gente vai ter dificuldade quais equipamentos esportivos em quais cidades que vão estar liberadas. Até nesse aspecto a gente vai ter alguma dificuldade, mas acho que esses são os primeiros pontos, né? A gente tem se reunido entre cada área, comunicação, jurídico, marketing, e a última área que eu acabei esquecendo é a área técnica. Isso vai ser um prejuízo técnico grande para a competição desenhada para durar 7, 8 meses, com todos jogando contra todos, um formato que a gente já tinha, já um formato já histórico da liga, e depois um play-off. Então, até a ideia, como vai ser uma competição mais reduzida, também para diminuir o custo das equipes que acabam tendo que arcar com as viagens interestaduais. Vamos ter que mexer no regulamento, isso vai passar juridicamente por uma nova assembleia virtual, para aprovar a alteração de regulamento que já estava aprovado, né, remodificação de tabela dentro das datas possíveis. E aí, pensa em liga, a gente tem que juntar a tabela da liga com a tabela das federações, que estão tendo os mesmos problemas, com a tabela da confederação. Esse ano tem o Mundial FIFA de futsal, que ainda não está oficialmente cancelado, pela resolução da FIFA que saiu essa semana. Até o final de abril, comecinho de maio, para decidir se vai acontecer o Mundial ou não, que é na Lituânia esse ano, previsto para setembro. Então tem as datas FIFA que o campeonato teria que parar. Enfim, a gente está fazendo uma lição de casa em cada uma das suas áreas e fazendo acompanhamento semanal da evolução de cada uma delas. Perfeito, agradeço, Felipe. E você comentou, né, sobre os impactos e os efeitos das competições, principalmente atingindo o ano de 2021, e eu não posso deixar de entender isso também, né, em termos de relevância e impacto no âmbito olímpico, né? Quando nós estamos falando, né, de impactos de cancelamento ou adiamento de competições e de uma postergação desse momento atual para o ano de 2021, né, e que muda todo o calendário nacional ou mundial, eu não poderia deixar de pensar diretamente na situação do Comitê Olímpico do Brasil e principalmente a partir do impacto causado pelo adiamento do maior evento esportivo de todos os tempos, que são os Jogos Olímpicos e os Jogos Paralímpicos, né, neste caso de Tóquio 2020. Né? Então, eu já vou me dirigir então ao Luciano Ostins, diretor jurídico do Comitê Olímpico do Brasil, nosso conselheiro do IBDD, para que ele possa comentar, principalmente, como é que o COB, né, está lidando, neste momento, com o adiamento dos Jogos Olímpicos de Tóquio, né, que foi, obviamente, uma medida necessária, mas, como toda medida, tem os seus efeitos, né, esses efeitos que muitas vezes
são efeitos que impactam economicamente os protagonistas, os stakeholders, dentre eles o próprio Comitê Olímpico do Brasil. Então, Luciano, como é que o COB está lidando com esse adiamento? E depois disso, já emendando uma segunda pergunta, como é que o COB, quais são os impactos, né, para a gestão do COB, gestão administrativa, finalística, causados por essa pandemia? Boa noite. Boa noite, Léo. Boa noite a todos os ouvintes. Gostaria de cumprimentar os demais membros aqui desse seminário virtual, Delbin, Isabela, Luciana, o Radamés. Dizer que é uma satisfação. Queria agradecer à ASP e ao IBDD, que de forma pioneira estão promovendo esse evento. Eu acho que isso apenas consolida aí a importância da ASP na advocacia paulistana e brasileira, e principalmente o IBDD, Instituto Brasileiro de Direito Desportivo, que foi a primeira iniciativa de agregar pessoas e operadores do direito desportivo para a gente começar a discutir esse tema tão importante e que hoje aí palpita de uma forma tão relevante nesse nosso universo. E já respondendo o seu questionamento, eu diria que para o movimento olímpico, para o esporte como um todo, obviamente, isso foi muito impactante, né? O esporte ele tem um princípio da universalidade, tem um princípio de unir os povos, e hoje a gente vê que o que está acontecendo no mundo é uma grande divisão dos povos, aquelas barreiras, aquelas fronteiras, elas voltaram a existir. Obviamente que a tecnologia, que é essa tecnologia que nós hoje usamos para nos aproximar, ela acaba eliminando um pouco dessas barreiras, mas aquela proximidade que o esporte promovia e oportunizava, a gente não tem mais nesse momento. Claro que acreditamos que isso seja passageiro, em breve, né, a gente está de volta, mas as consequências disso, como acho que foi levantado por você e pelo próprio Delbin, as consequências disso vão ser muito marcantes no esporte daqui para frente. Não vai ser tão fácil que o esporte vai superar toda essa pandemia e todos esses acontecimentos. Eu dividiria esse grande problema em duas vertentes, né? Tem a vertente esportiva e tem a vertente administrativa. A vertente esportiva, obviamente, ela envolve diretamente o atleta, as equipes, a sua periodização, né? Toda aquela preparação que o atleta faz ao longo de 4 anos, se preparando, subindo numa curva, para então chegar no auge, que são os Jogos Olímpicos que aconteceriam esse ano em Tóquio. E também a parte administrativa, onde você também como gerente jurídico lá do Comitê Brasileiro de Clubes, Léo, você sabe da dificuldade que a gente tem ao aplicar recursos oriundos das loterias. Somos fiscalizados pelo Tribunal de Contas da União, cumprimos regras decorrentes da legislação e das normas criadas no âmbito do Ministério da Cidadania, antigo Ministério do Esporte, e esses recursos eles devem ser aplicados com a máxima cautela. Então, tudo isso impacta, como eu falei, tanto do ponto de vista esportivo quanto do ponto de vista administrativo, com esse viés dos recursos oriundos das loterias. Mas não só isso, o próprio adiamento dos Jogos Olímpicos, acredito eu, vai fazer com que nós tenhamos aí uma retração dos patrocínios, né? Nós temos também um ciclo, não só esse ciclo em que o atleta se prepara, mas também de patrocínios onde diversas empresas elas fazem os investimentos visando a grande competição que são os Jogos Olímpicos a cada 4 anos. E nesse caso nós tivemos aí uma extensão desse período e vamos ter que entender como isso irá impactar no médio, no curto e no longo prazo o esporte olímpico brasileiro.
quando a gente estuda direito desportivo, a gente está habituado a falar de transferências de jogadores, né, de contrato especial de trabalho desportivo, quando muito as questões relacionadas ao contrato de patrocínio, direitos de TV, sobretudo no que se refere às consequências oriundas de um chamado direito de arena. Enfim, essas são as questões regulares, né, que nós geralmente estamos habituados a enfrentar. E existe, como você comentou e mencionou muito bem, uma parcela extremamente importante do direito desportivo, que é um legítimo direito público no desporto, né? Hoje, as grandes confederações e as pequenas confederações, enfim, o Sistema Nacional do Desporto, em sua grande maioria, depende, em larga medida, né, da descentralização e da execução desses recursos públicos, geralmente oriundos das loterias ou da própria lei de incentivo ao esporte, seja ela de âmbito federal ou, né, nos vários estados brasileiros e até municípios. E isso nos traz, né, uma preocupação nesse sentido, porque, evidentemente, quando nós estamos tratando de direito público no desporto, nós estamos tratando de uma forma muito mais restritiva, né, em termos de hermenêutica, em termos de interpretação, daquilo que o gestor pode fazer, né, e muitas vezes as lacunas legais, elas pouco ajudam, né, a essas entidades. E isso traz como consequência um desafio muito grande em situações comuns, regulares. Imaginem os senhores quando essas consequências vêm no momento de pandemia, né, e, portanto, no cenário de anormalidade. E aí, realmente, tenho que concordar com esse desafio que nós temos no dia a dia dessas instituições que, basicamente, de forma preponderante, atuam manejando esses recursos públicos no esporte, né? E em linha com essa questão das consequências dos cancelamentos, né? Enquanto o nosso querido Radamés não volta, ele teve um problema aqui na conexão, eu vou voltar com o Delbin, que, além de vice-presidente da Federação Paulista de Futebol, né, ocupa o cargo de presidente do Conselho Fiscal do Comitê Paralímpico Brasileiro. Se eu não estou equivocado, Delbin, se eu estiver equivocado, você me corrija. Né? E diante desse cenário e na sua experiência, até como assíduo conhecedor e participante na qualidade de torcedor também dos Jogos Olímpicos e Paralímpicos, né? Esse adiamento, as consequências advindas desse adiamento, o que isso reflete, né, no esporte mundial, de uma forma geral, na sua opinião, dentro da sua perspectiva e experiência? Bom, Léo, na realidade, o Luciano já falou um pouco sobre isso também. Ele tem reflexo esportivo e administrativo direto em todas as modalidades. Porque você tem, só para se ter uma ideia, você tinha hoje uma relação, uma seleção de atletas ranqueados aptos a disputar os Jogos Olímpicos ou Jogos Paralímpicos numa modalidade e que, eventualmente, o ano que vem não vão poder participar ou não vão conseguir participar, enfim. Existem situações que teriam que ser decididas em cada uma das modalidades para eleger o atleta que vai participar disso. Inclusive, Luciano, se você quiser falar também em cima disso na mesma situação, acho que é importante a gente debater sobre isso. Então, acho que a principal situação, Léo, é essa. Em termos de atletas, quem será elegível para disputar os Jogos Olímpicos ou Paralímpicos no ano que vem, sendo que os classificados, alguns classificados, outros que ainda nem se classificaram, porque alguns campeonatos sequer mundiais ou classificatórios sequer foram realizados. A gente sabe que também existiu cancelamento ou suspensão dos campeonatos, alguns campeonatos de algumas modalidades que faziam a eleição de atletas para os Jogos Olímpicos. Acho que isso é uma situação muito importante para se discutir, isso é âmbito mundial, não é uma situação só brasileira, evidentemente. Outra situação é também da realização desses jogos. Estariam os países que vão receber esses jogos preparados, por exemplo, para montar a estrutura novamente o ano que vem para realizar esses jogos classificatórios? O que nós vimos já em janeiro, já começou uma série de cancelamentos de competições internacionais. Algumas que eram classificatórias, outras que eram apenas destinadas à preparação dos atletas. E agora a gente chega num ponto
em que nós já tínhamos mais de 50% dos atletas brasileiros classificados para os Jogos Olímpicos de Tóquio. E agora, essa outra parte dos atletas que ainda não se classificou, eles vão ter que buscar essa classificação em competições que, como disse o Delbin, em alguns lugares talvez não tenha como realizar mais essa competição. Existem realidades econômicas, administrativas, financeiras, que vão ser impactadas, obviamente, pela paralisação, pelo cancelamento dessas competições. Então, o que a gente vai ter que buscar agora, e as federações internacionais vão ter que determinar isso, é como vai ocorrer essa classificação e essa busca de vagas para o próximo ano. Eu destaco só 2 aspectos, né? A questão da idade no futebol, que já foi levantado aí algumas questões, e a questão daqueles atletas, e aí até a doutora Luciana que está aqui, ela poderia até trazer uma contribuição com relação a isso, são aqueles atletas que estão suspensos em razão de doping e que estariam impedidos de participar eventualmente dos Jogos esse ano e estarão livres para competir nos Jogos no próximo ano, né? E o contrário também pode acontecer, né? Uma eventualidade de um atleta que está aí com um processo que tenha iniciado agora, num controle de doping recente, e que ele vai vir a cumprir uma suspensão só no período do ano que vem, que vai coincidir com os Jogos Olímpicos. Então, de fato, são preocupações que isso tudo vem em decorrência desses acontecimentos que nós estamos vivendo. Perfeito, perfeito. Eu vou comentar, eu vou ver aqui, o Radamés está por aí, eu vou me aproveitar, então, do momento e de você na qualidade de diretor executivo, né, de uma grande confederação, né, vou tirar aqui o futebol de lado, mas uma das maiores, se não a maior, confederação olímpica brasileira, que é a Confederação Brasileira de Voleibol, né, da qual eu faço parte de alguma forma, né, ainda que indireta, na qualidade de presidente atual do Superior Tribunal de Justiça Desportiva da Confederação, e um cargo que muito me honra, né, eu posso testemunhar a gestão da CBV e as consequências dessa gestão de excelência, apesar de que nós sabemos que existe uma dificuldade natural no sistema, né, como eu já comentei aqui com o Luciano, principalmente no sentido de manejo de recursos públicos, e imagino que as consequências, né, da pandemia são ainda mais sentidas, portanto, no momento de anormalidade. Então, eu queria saber de você, eu e todos aqueles que estão nos ouvindo, né, quais são os impactos da pandemia para o voleibol brasileiro, quais são os desafios da Confederação Brasileira de Voleibol neste momento e qual é o seu papel na qualidade de diretor executivo para salvar essa modalidade num momento tão delicado como esse. Presidente Léo e demais painelistas, é um prazer, uma honra estar aqui junto com vocês. Agradecer o convite à ASP e à IBDD. Espero que outros painéis como este venham a seguir, para que todos possam ter cada vez mais conhecimento do trabalho até que a gente vem desenvolvendo no nosso dia a dia. O impacto é muito grande em todos os sentidos, porque as confederações, a primeira coisa importante que aí quem deve perder todos os cabelos que ainda lhe restam vai ser o Luciano, porque todas as confederações precisam, nesse início de ano, fazer as suas assembleias, fazer as suas certificações, para que possa dar entrada, tanto no Ministério quanto nos seus patrocinadores, para liberação de verbas e uma série de fatores. Então, isso aí já foi um entrave para todo mundo. Graças a Deus, no voleibol, a gente conseguiu já a certificação junto ao Ministério, nós fizemos a nossa reunião do Comitê de Apoio, fizemos a nossa reunião do Conselho Fiscal, do Conselho de Administração, do Conselho Diretor, e a nossa Assembleia estava marcada para o dia 20 de março. Infelizmente, a gente teve que adiar para o final de abril, já que a nossa Assembleia tem que ser dentro do primeiro quadrimestre, e vamos provavelmente fazer por videoconferência, já que o caminho indica que vai ser difícil de forma presencial. Mas nós, o nosso calendário
foi totalmente atropelado, porque, ao contrário da maioria das modalidades esportivas, inclusive o futebol, nós seguimos o calendário internacional. Então, o voleibol tem o seu período de clubes, que vai de 15 de outubro a 15 de maio, e de 15 de maio a 15 de outubro nós temos o período das seleções. Então, todas as competições internacionais acontecem nesse período no voleibol de quadra. No voleibol de praia, já acontece ao longo de todo o ano. Então, nós tínhamos as nossas superligas, que são as nossas principais competições. Então, na Superliga A feminina, nós demos por encerrada e respeitamos, não declaramos ninguém vencedora da competição e mantivemos só para efeitos de outras competições, de classificação para outras competições. A gente manteve a classificação da fase classificatória, já que a gente não teve o play-off final. Na Superliga Feminina B e na Superliga Masculina B, a gente também deu por encerrada, respeitando a classificação da fase classificatória, e no dia 20 de abril a gente vai fazer uma reunião com o pessoal da Superliga A masculina para ver se a gente prossegue ou não a competição. Por que alguns optaram já por encerrar? Porque os contratos dos atletas de voleibol se encerram, alguns no dia 30 de abril, outros no dia 30 de maio, e já se verificou que será muito difícil você ter a continuação dessas competições. Então, em termos de calendário para os clubes, foi muito ruim. Em termos de calendário para as nossas seleções, foi péssimo, porque a gente tinha, antes dos Jogos Olímpicos, a gente tinha uma programação que seria a Liga das Nações, então a gente já tinha sido fechado o contrato com 4 sedes que iam ter essas despesas, então a gente teve as despesas, a gente tem a perda da bilheteria, vários fatores que atrapalham as nossas seleções e, principalmente, pelo lado técnico, né? Já que todo o trabalho foi feito de 4 anos visando os Jogos Olímpicos. Alguns atletas, às vezes, têm um pouquinho mais de idade e às vezes, esse 1 ano a mais pode atrapalhar a pretensão de alguns chegar até lá. Então, são detalhes técnicos que também atrapalham. Na praia, nós temos uma situação que nossos atletas não pertencem a nenhum clube e eles vivem das premiações. Então, a partir do momento que não existem as competições, esses atletas estão numa situação muito difícil. Então, nós estamos realizando reuniões com os atletas, realizando reuniões internas em home office com todos os setores da CBV para ver que tipo de ajuda a gente pode dar para essa categoria de atletas de vôlei de praia. E nós temos diversos problemas com os nossos patrocinadores, porque algumas entregas não foram feitas, alguns entendem e aceitam uma permuta por alguma competição futura, outros, o contrato era para um ciclo olímpico que era de 4 anos, e agora vai iniciar um novo ciclo olímpico em que vão ter 2 Olimpíadas. Então, alguns querem uma prorrogação de 1 ano, e aí você fala, é justo querer uma prorrogação de 1 ano, mas também é justo para a gente fazer o contrato com alguém que queira pegar o ciclo todo. Então, são vários fatores que a gente precisa administrar, e nós estamos fazendo uma série de estudos, estamos constantemente em estudos para ver de que forma a gente pode sanar todos esses problemas. E a gente sabe que em tudo isso ainda existe um efeito cascata, porque se o Ministério do Esporte não repassar suas verbas, se as loterias não repassarem as verbas para o COB, o COB hoje é o maior financiador do esporte brasileiro. Se o COB não ajudasse as inúmeras confederações, Luciano pode até me corrigir, mas acho que são 35 confederações que o COB ajuda, e eu estou falando do voleibol, que teoricamente ainda é um pouco privilegiada em relação às demais olímpicas, né? Então, se o COB não conseguir ajudar, diversas confederações vão estar em situação dramática, porque elas têm o COB como seu único
patrocinador, não é principal, é único patrocinador. Então, eu estou falando de uma forma generalizada em termos de esportes olímpicos. E hoje o COB é uma mãe para todas essas confederações, faz um trabalho excepcional em todos os setores, está no jurídico com o Luciano, na parte executiva, administrativa com o Rogério, na parte técnica com o Bichara, sob o comando do Paulo Vanderlei. Então, nós sabemos que esse efeito cascata pode atingir a CBB através de redução de seus patrocinadores e pode ser que isso a gente também tenha que reduzir a qualidade, às vezes, das nossas competições, a qualidade das nossas seleções de períodos de treinamento, a qualidade do número de eventos de praia. Então, é um efeito cascata que hoje a gente teve uma conversa há 2 dias atrás com o Banco do Brasil e ele nos disse: por enquanto, continuem tranquilos que nós vamos manter a nossa palavra e vamos manter tudo aquilo que está combinado. Mas a gente sabe que ninguém sabe como é que vai terminar essa situação, para que caminho, quanto tempo ainda vai levar essa situação. Então, é difícil fazer uma programação de um calendário para o futuro. Perfeito, Radamés. Muito esclarecedor, até porque, pelo seu conhecimento, experiência, e, obviamente, pela prática do momento, né, você consegue nos brindar com a realidade, né, com esses bastidores que são sempre muito importantes para que a gente entenda o contexto e as possíveis consequências. Eu vou voltar aqui a palavra para a Luciana, né, o Luciano Ostins tinha feito um questionamento a ela. Eu vou pedir que, Luciana, quando você responder, refaça o questionamento só para que a gente possa estar todos na mesma página. E, desde logo, já vou emendar uma segunda pergunta para você. Tá? Muitas das competições, né, eu tenho ciência e noção absoluta de que não foi a totalidade delas, né, isso tem que deixar muito claro, mas algumas ou muitas das competições foram paralisadas, interrompidas, suspensas, adiadas, enfim, em virtude de determinações governamentais, né? No direito administrativo, nós sabemos que estes fatos, né, são caracterizados como o fato do príncipe, né, quando existe uma determinação governamental e que aquela atividade ela acaba não se desenvolvendo em razão deste fato, portanto, sem culpa das partes que estão diretamente envolvidas nessa atividade, né? Neste cenário, neste contexto, qual é o impacto disso? Quais são os direitos dos clubes, confederações, atletas, enfim, diante desta determinação governamental? O que se fazer? Como ficam os atletas que estão suspensos por doping, né, e os Jogos Olímpicos, tendo os Jogos Olímpicos sido adiados para 2021. Eu entendo que o período de inelegibilidade ele é dado imediatamente e em dias, né? O Código Mundial fala em dias, são dias corridos, não são temporadas. Então, da mesma forma que o atleta não pode escolher o período que ele estará elegível para competir, acredito que o Código, que a Agência Mundial também não possa fazer o inverso. Então, ela não pode agora escolher qual o período que o atleta vai cumprir, já que a sua suspensão foi dada em dias. Então, eu acredito sim, entendo, e não existe no Código essa possibilidade, entendo que os atletas que estão suspensos esse ano, que estão inelegíveis esse ano para competir e que terão sua inelegibilidade terminada, assim, que terminarão seu período de inelegibilidade antes do começo dos Jogos Olímpicos, estarão elegíveis para os Jogos Olímpicos de 2021. Aí a outra pergunta foi em relação aos que ainda aguardam julgamento, né? Acho que a detração será a melhor forma a ser aplicada. No Brasil, né, nós sabemos que o nosso TJD-AD, né, o Tribunal Antidoping, ele está funcionando normalmente. Então, se ele está funcionando normalmente, os atletas que serão teoricamente suspensos por doping dentro deste período de suspensão, como em dias, da mesma forma se aplica. Infelizmente, serão prejudicados para os próximos Jogos Olímpicos, o que não aconteceria se tivesse sido julgado anteriormente, mas eu acredito que a detração resolva bem esse problema aí. Espero ter
respondido é o meu entendimento. Inclusive, já houve até uma manifestação da UADA nesse sentido, em algum G1 desses aí da vida, alguma coisa. Eu também tive essa preocupação, porque alguns clientes demandaram isso, né? Eles terminarão antes dos Jogos Olímpicos e antes até de competições que vão classificar ainda para 2021. Então, entendo que são elegíveis. Em relação ao fato do príncipe, a gente tem um problema grande a ser resolvido, né? Porque, teoricamente, o fato do príncipe seria aí uma arguição feita pelo empregador para que pudesse se beneficiar do não pagamento, né, de verbas indenizatórias, o que seria arcado pelo governo. Antes de ontem, numa live com o Dr. Ricardo Miguel, a gente até discutia isso, e o entendimento dele, e o meu também, não sei dos nossos pares aqui, é que, neste momento, esse fato, como o Gustavo falou, nós nunca vivemos essa situação, né? Então, existiu primeiro o motivo de força maior, e outro meio não foi inexigibilidade de conduta adversa. O governo não poderia tomar outra medida a não ser a suspensão de algumas atividades, e dentro dessas atividades encontra-se aí as atividades esportivas. Entendo até que, por exemplo, no Rio de Janeiro, nós tivemos um decreto do governador, um decreto estadual, que evitava eventos com aglomeração. E aí, particularmente, eu até discuti isso uma vez com o Delbin, a gente entendeu que existiria a possibilidade de jogos com portões fechados, né? Óbvio que naquele momento estava muito inflamado ainda, então optou-se por acabar com os jogos, suspender os jogos e suspender também os treinamentos, mas acredito que agora, com uns ânimos mais, todo mundo mais consciente, né? O presidente da Federação aqui do Rio de Janeiro, da Federação de Futebol do Rio, tem pós-graduação em infectologia, então está preparando protocolos para esse retorno com todos os cuidados médicos que os treinamentos requerem, porque o problema era a aglomeração. Inclusive, eles estão fazendo testes, aí serão disponibilizados 600 testes para o futebol carioca, para saber, os atletas estão sendo monitorados, os atletas e as famílias, né, que convivem com eles, para esse retorno. Então, eu acredito, Léo, que alegar fato do príncipe nesse momento seria oportunismo, né, porque outra conduta não poderia se exigir das autoridades a não ser o encerramento, a suspensão das atividades. Boa reflexão, agradeço, Lu. Eu vou passar então a palavra ao Delbin, me aproveitando aqui de um comentário feito pela Amanda Nemi, se eu não estou me equivocando na pronúncia. Delbin, a Amanda pergunta o seguinte: é possível o calendário de futebol no Brasil se adequar ao calendário da Europa? Né? Principalmente nesse momento, acho que essa pergunta realmente vem à tona de uma forma natural. Acho que pode ser interessante a gente debater. Esse é um assunto que, vez ou outra, a gente tem o retorno dele, né? Retorno dessa discussão de se falar do calendário brasileiro, do calendário europeu, de se tentar fazer com que o calendário brasileiro siga o padrão utilizado na Europa. Diferentemente das pessoas que defendem a volta por conta da situação atual, eu entendo que qualquer situação de modificação deve se fazer de uma forma estratégica, pensada, com um tempo para uma adequação dos clubes e das competições. A gente hoje, eu acredito que a gente não tem a condição de discutir qualquer tipo de situação de alterações muito graves ou muito grandes com relação ao que a gente já tem. Hoje, volto a dizer, a gente não tem mais a possibilidade de agir como agia antes. Daqui para frente, a gente tem que mudar muitas situações. O exemplo que foi dado por você, de hoje estarmos todos aqui falando para o computador e 400 pessoas nos acompanhando, agora 174 pessoas nos acompanhando, já muda um pouco o que vai ser a nossa vida a partir de agora. Então, não acho que seja o momento para se debater a questão de mudança de calendário, que se for feita qualquer tipo de mudança, ela deve ser gradual, com adequações pontuais, para que a gente consiga fazer com que os clubes se adequem e as competições se adequem. Então, para ser bem claro, curto e grosso,
não acho que é o momento para discutir isso, e que se algo tiver que ser feito para mudar o calendário, para se adequar ao calendário europeu, a gente tem que fazer isso de forma gradual e com um tempo para poder trabalhar de forma estratégica. Posso só falar uma situação que a Luciana comentou? Esta situação da suspensão dos jogos, que foram feitas, evidentemente, com apoio nas equipes técnicas que nós temos, tanto a Luciana, com o próprio pai, com o próprio Rubinho, sendo médico, infectologista, dentro da federação, nós, na Federação Paulista, com uma comissão médica atuante e que ajudou a gente a resolver esta questão de paralisação por uma questão de segurança e de saúde, os retornos, evidentemente, retorno de treino, principalmente, para começar, porque ninguém vai falar como o escritório de advocacia, amanhã eu e Isabela vão falar no escritório do Isabela, amanhã a gente volta a trabalhar. O Isabela simplesmente leva o laptop dele da casa dele para o escritório e consegue trabalhar. A gente sabe que o atleta não é da mesma maneira. Ele vai ter que ter uma pré-temporada, mesmo que seja mínima, uma preparação mesmo que seja mínima, e também vai ter que ter, alguns clubes vão ter que refazer elencos fatalmente. Alguns clubes que não têm mais todos os atletas vão ter que contratar novamente, enfim. Nós vamos ter que fazer adequações, gente. Qualquer tipo de adequação que se faça tem que ser feita com esses protocolos que a Luciana falou. Se eu não tiver uma segurança para voltar, o que adianta eu ter paralisado a competição antes? Então, eu só posso retornar a qualquer tipo de situação se eu tiver um protocolo para que esta volta ocorra, desde treinamento até a encurtar os tempos entre jogos. Então, nada vai ser feito sozinho. Nós não vamos conseguir fazer nada individualmente. Então, as decisões que são tomadas, por exemplo, na Federação Paulista, eu tenho todos os clubes envolvidos falando nesta assembleia, nesta reunião, tenho o sindicato dos atletas representado e falando nesta reunião. Lembrando que, só para se ter uma ideia, hoje nós temos uma partida e outra de futebol tem que ocorrer somente depois de 60 horas, né? Não posso ter uma partida hoje e outra amanhã, como é no tênis, como é no vôlei, ou enfim, qualquer outra modalidade que possa ter um seguido do outro. Hoje nós temos esta situação, mas como nós estamos vivendo um momento específico e diferente, nós vamos ter também que discutir isso. Evidente que eu tenho aí 6 rodadas para realizar do Campeonato Paulista, dá 1 para dar como exemplo. Eu não sei como está a Luciana lá no Campeonato Carioca, mas deve ser algo também de 6 datas, penso que é a mesma situação. Eu não tenho como fazer isso de uma maneira regular, gente. Não existe mais uma maneira regular. Nós temos que adequar tudo à nova realidade. Então, evidente, se eu conseguir realizar essas 6 rodadas em 2, 3 semanas, 2 semanas e meia, eu consigo realizar e finalizar o Campeonato Paulista. Eu consigo realizar e entregar aquilo que eu tinha planejado de entregar para o consumidor, que é o torcedor, para o patrocinador, para todos os stakeholders, para a televisão. Não sei, nós vamos ter que pensar, sentar todo mundo, discutir com situações estratégicas, com situações pontuais. Se eu não tiver uma possibilidade de discutir tudo isso, inclusive, vamos discutir, vai ter que ser em menos de 60 horas. Sindicato, você me apoia nesta situação? Sindicato apoia. Tá bom, então clubes, nós podemos fazer dessa maneira? Ter uma sede só, de repente, para cada clube jogar? Eu não sei, nós vamos ter que pensar numa situação nova. Algo que é bom para nós, pensando nessa a situação toda ruim que está acontecendo, mas algo bom para nós, Brasil, é que os campeonatos lá fora vão ter que voltar antes. Então, nós vamos poder, fatalmente, aí, numa situação, não fatalmente, mas numa boa situação, aproveitar o protocolo que foi feito em Portugal, na Itália, na Espanha, na Alemanha, na França, porque eles vão voltar antes da gente. Então, esta volta anterior pode também nos trazer lições e boas lições para que a gente faça os nossos protocolos de maneira regular e boa. Perfeito. Eu acho que a tua resposta foi tão completa que eu acho que acabou abarcando, inclusive, outra pergunta que eu vou, por via das dúvidas, apenas repetir, e se tiver algum complemento, você só complementa, porque eu acho que foi realmente bastante completo. O Felipe Faro, ele faz a seguinte pergunta ao Delbin. Considerando que a Série A1 precisa ainda de 6 datas, Brasileiro, 38 datas, Copa do Brasil, 11 datas, Libertadores, 16 datas,
total 71 datas e que restam 35 semanas até o fim do ano, ou seja, teoricamente 70 datas. Como encaixar o Paulista na atual fórmula? Existe a possibilidade de alteração do regulamento? Como é que ficaria isso perante o Estatuto do Torcedor, por exemplo? Mais uma vez, agora começando pelo final, só para falar sobre o Estatuto do Torcedor. Gente, a gente tem medidas provisórias acontecendo que falam até contra pontos da Constituição. Então, se a Constituição está sendo debatida, discutida, podemos falar dessa maneira, flexibilizada, o Estatuto do Torcedor também vai precisar ser. Mas eu não entendo que a gente precise alterar a competição, que já está acontecendo. A gente não precisa alterar o regulamento da competição que está acontecendo. A gente precisa fazer alguma modificação, por exemplo. Eu, no departamento de registro, eu vou ter que abrir prazo novamente para os clubes fazerem registro. No regulamento existe uma data limite para inscrição de atleta. Isso é uma coisa que eu vou ter que alterar. Eu não entendo que isso é uma alteração de regulamento. Eu entendo que isso é uma adequação para o momento que a gente vive. Então, quer dizer, teremos que ter, voltando a dizer, bom senso, boa fé, vamos ter que utilizar daquilo que nós temos para mudar o que já existiu para adequar ao atual. O modelo atual não vai poder ser igual ao modelo anterior. Então, para falar para o Felipe, sim, nós temos datas. As datas já não cabiam no calendário antes de começar as competições. O Campeonato Paulista deveria ter 18 datas, ele tem 16. Enfim, se a gente for falar de cada um dos regionais ou cada um do Campeonato Brasileiro com 38 datas, enfim, a gente tem data FIFA, tem data para realização de Copa América, enfim, tem muitas situações, tem muitas datas. Nós, federações, somos os últimos a ter as datas. Primeiro vem FIFA com as datas FIFA, a Conmebol vai falar, a CBF vai falar, para depois a federação dizer onde vai realizar. Então, assim, gente, não existe mais o que existia antes. É isso, nós temos que pensar que a partir de agora nós vamos ter que fazer adequações. E essas adequações vai ter que ter sacrifício de todos os stakeholders, atleta, clube, federação, confederação, enfim, todos vão ter que dar um pouco da sua contribuição para a gente poder realizar o que a gente precisa entregar. Perfeito, Delvin. Agradeço. Vou me dirigir agora ao Felipe Isabella. O Felipe, que dentre as muitas atribuições que ele tem no campo profissional, é assessor jurídico de um grande clube esportivo social, um dos maiores, talvez o maior clube no Brasil, né? Pelo menos em termos de relevância esportiva, de resultados, né? Que é o Esporte Clube Pinheiros, né? Felipe, na sua experiência, considerando o Pinheiros, obviamente a realidade do Pinheiros, mas a partir disso, a realidade dos clubes no Brasil, né? Eu imagino que os clubes, não sei do ponto de vista administrativo ou da sua atividade finalística, dos seus treinamentos, da atividade social, enfim, imagino que exista uma determinada paralisação ou alguma redução, obviamente um isolamento, enfim, como é que isso está sendo tratado no âmbito dos clubes? Qual é a dificuldade que se enxerga e principalmente o desafio e as consequências para uma possível solução? Pois é, Léo, não falando especificamente do Pinheiros, né, porque de muito próprio, é um corpo próprio para falar em nome dele, né? Mas falando de uma maneira geral, os clubes todos aqui, não só o Pinheiros, mas os outros clubes de alto rendimento, vamos dizer assim, e falando fora do futebol, estão fechados, né? Estão fechados. Então, os equipamentos esportivos, a sala de ginástica, a pista de atletismo, o ringue de boxe, a raia do remo, estão todos fechados. Então, a dificuldade do esporte como um todo, ela é gigantesca. Então, o que a gente acompanha, o que a gente vem acompanhando esses atletas, até pela indefinição, a gente não sabe mais quanto tempo isso vai durar, se vai ser mais 10 dias, ou mais um mês, ou mais 2 meses, é que esses atletas, eles têm que se manter em treinamento. Então, todos eles têm se mantido em alguma atividade, em algum tipo de, né, os clubes têm feito até como uma forma nas redes sociais, a gente fica vendo a equipe de handball, então o treinador passa determinada atividade de treinamento físico, e a gente fica vendo como a gente faz aqui em casa também com as crianças, ou a gente que está confinado aqui dentro de um apartamento, bota um tênis em cada canto, sai correndo para lá, sai correndo para cá, quem tem um pouco mais de condições faz exercícios com pesos dentro de casa, então a gente vê
atletas olímpicos, né? E aí a realidade que o Luciano comentou, os atletas olímpicos de determinadas modalidades, até medalhistas, que eles estão dentro de casa, tendo que manter um preparo físico, uma atividade física mínima, para quando voltar a retomada, poder competir em alto rendimento, de repente participar até, dependendo da modalidade, participar até dos pré-olímpicos, né, que são as competições que depois vão dar as vagas para a seleção. Muitos deles dependem da Bolsa Atleta, então depende de participar, né, é um outro problema que a gente vai ter, depende de participar das competições. Se as competições não acontecerem, como vão ficar a elegibilidade desses atletas depois para pleitear as bolsas perante o Ministério, né, vão ser flexibilizadas essas regras? Então a gente vê eles fazendo atividade física na garagem, com quem mora junto dentro de casa, e os clubes todos tentando dar suporte de alguma maneira, com algum treinamento virtual, ou com alguma orientação esportiva e médica para esses atletas ficarem confinados em segurança dentro de suas casas. Então, é isso que a gente tem visto. Agora, do ponto de vista administrativo, não foge muito do que acontece com os nossos escritórios, com quem é empresário, com as empresas, está todo mundo tentando administrar o que vai vir ainda, né? Que a gente sabe que está parado, mas a onda está começando, ela não chegou, e aquilo que eu falei, o impacto vai ser muito maior no pós. E aí, me adiantando um pouco, Léo, e falando, li algumas perguntas aqui, como que faz com os contratos, como é que vai ser feita a renegociação? Nunca antes o princípio da boa-fé vai ser o pilar, eu acredito, de todas essas conversas e negociações. Porque a gente tem visto nas nossas atividades no dia a dia e no esporte também, mal começou, não, já quero um desconto de 20%, quero 30%. Não, mas calma, né? Talvez você precise de 70% de desconto, meu amigo. Talvez 30% não vai te adiantar. E pode ser que você não precise de nada, né? Isso vale para todas as atividades, não só no esporte, né? Então, o patrocinador já liga e fala, não, já vou reduzir 30%. Mas por que 30%? De onde você tirou 30%? Se a gente está 3 semanas confinado, se a gente vai ficar mais quanto tempo? Qual é o impacto? Como mensurar isso, né? De repente... Então, a gente tem visto muito chute nessa área, no esporte também, muita gente afoita de querer já reduzir, lógico que vai precisar reduzir, lógico que vai ter um impacto no salário, lógico que vai ter um impacto na atividade econômica como um todo, né? Mas de cara já então vamos reduzir. Tem um cliente que tem todos os recebíveis do ano, né? Nem é da área de esporte, já adiantou todos os recebíveis, está com o dinheiro todo em caixa para tudo, ligou querendo redução, que é crise 30%. Eu falei, amigo, para você eu tenho que cobrar mais 30%, porque você vai me dar tanto trabalho que você já está com o dinheiro todo recebido, é o contrário, né? Então a gente tem que tomar muito cuidado, e aí o artigo 422 do Código Civil, eu falo novo Código Civil, né, porque eu fiz a graduação com o Código 16, e quando eu fui fazer o mestrado e doutorado era o Código de 2002, né? E aí, esse princípio, quando a gente ia nas aulas de direito civil, era o boa-fé, função social do contrato. E esse boa-fé que está lá no Código Civil, no artigo 422, ele vai valer agora para todas as relações, inclusive nas trabalhistas, né, que a gente está falando de redução, de negociação, é boa-fé total, né? O cara que tem um salário no futebol de 500 mil, ele vai ser o cara que vai falar não para uma redução, para que todo mundo venha a receber e o clube continue a ter sua atividade, e o jogador que ganha menos da categoria de base, o porteiro, o chapeiro, o motorista, o faxineiro, possa vir a receber, não vai aceitar reduzir 20% que seja, né? Vai ganhar só 400 mil, não precisa ganhar os 500. Então, assim, eu acho que vai ter que a boa-fé, né, artigo 422 do Código Civil, eu acho que vai ter que ser o pilar aí de tudo isso que nós estamos conversando, todo esse cenário que a gente vai passar aí nos próximo ano, né? Daqui até o próximo ano, pelo menos, a gente vai passar por isso. Perfeito, Felipe. É muito oportuno o que você comentou em termos de boa-fé, e eu posso atestar que em 2009, quando eu tive a oportunidade de cursar uma pós-graduação em Direito Contratual na Escola Paulista de Direito, né, com o meu orientador, professor Flávio Tartucci, colega de todos nós, e eu me lembro que a totalidade das aulas, a grande maioria das aulas, tratava muito do princípio da boa-fé, da função social do contrato, e essas cláusulas gerais que tinha como desafio, né, nosso, enquanto juristas,
enquanto pesquisadores, a sua aplicação, né, no extracontrato, né, para chegar naquela situação em que você tem aquilo que está escrito, tem a atuação dos terceiros, e como é que eu faço incidir a função social, cláusula boa-fé, e hoje nós estamos realmente vivenciando um momento diferenciado e que você fala e comenta muito bem, né? Nunca antes, na história do direito contratual, se falou tanto na boa-fé contratual, boa-fé objetiva, sobretudo. Eu acho que realmente esse é o momento, e vem no aspecto positivo, né, de extrair a questão positiva disso tudo, que é uma evolução na própria mentalidade, né, do cidadão como um todo. Eu vou me dirigir aqui ao Luciano agora. Luciano, eu tenho um questionamento e já vou emendar outro feito pelo Tomás Souza Lima Matos de Paiva, nosso conselheiro de BDD, lá das Minas Gerais. O meu questionamento é no seguinte sentido, né? E aí acho que você pode responder, obviamente representando o Comitê Olímpico do Brasil, mas de uma forma geral, né, as entidades do Sistema Nacional de Desporto como um todo. Como é que o governo federal está se portando nesse momento, né, de tamanha necessidade, né, para o esporte nacional, né? O governo federal tem tomado medidas? Como é que isso está sendo tratado na sua perspectiva, na sua percepção? E aí, já aproveitando, um segundo questionamento do Tomás é o seguinte, ele diz: caros amigos, boa noite, ótima webinar, uma pergunta a todos, no caso a você. Como vocês acham que ficarão os patrocínios estatais para as entidades de administração do desporto, COB, CPB, principalmente? Vocês acham que as empresas estatais e paraestatais utilizarão o argumento da força maior para modificação ou cancelamento dos contratos? E caso isso venha a acontecer, os senhores entendem que a viabilidade da participação olímpica está ameaçada? Fica aí como um desafio, um questionamento. A gente tem algumas questões, e eu já vou chegar lá para responder a pergunta, questionamento do Tomás, de respeito à organização, aquilo que eu falava, né? Nós temos aspectos esportivos e aspectos administrativos extremamente impactados. Nos aspectos administrativos, nós temos a questão das assembleias gerais, né? Não só do COB, a Assembleia Geral Ordinária, que é promovida todo ano no primeiro trimestre, o primeiro quadrimestre, dependendo do estatuto da entidade, das confederações, federações, até clubes e assim por diante. Então, algumas confederações, nós tivemos essa experiência, foram impactadas em razão, como o próprio Radamés colocava, foram impactadas pela pandemia, né, com relação à realização da sua Assembleia Geral Ordinária. O COB também teve esse problema, nós realizamos a nossa Assembleia na semana passada, conseguimos ainda fazer uma Assembleia presencial, porque qual é a dificuldade? A legislação remete à obrigatoriedade de realizar Assembleias Gerais Ordinárias, mas a periodicidade ela é determinada, tem que ser anual, obviamente, mas o período ele é determinado pelo estatuto da respectiva entidade. Então, no caso do COB, por exemplo, é o primeiro quadrimestre. Antes da interrupção das viagens, dos trabalhos, né, antes da quarentena, o COB já tinha feito a convocação da sua assembleia e, com isso, nós conseguimos realizar com todos os cuidados, com devido afastamento das pessoas, das mesas, com higienização, máscaras e assim por diante, conseguimos realizar a nossa assembleia. Promovemos, já sabendo da baixa frequência que isso poderia ocasionar, nós já previamente encaminhamos toda a documentação e fizemos uma rodada com os associados do COB, fizemos uma rodada prévia de discussão da documentação e da prestação de contas, para que pudéssemos chegar no dia e tivéssemos já esgotado todas as discussões e pudéssemos ser objetivos na parte da votação, e assim ocorreu. Agora, entendo que as confederações têm uma dificuldade com relação a isso, algumas confederações. O Ministério do Esporte, né, o Ministério da Cidadania, que cuida aqui onde está a pasta do esporte, também já prorrogou a exigência da documentação com relação à certificação que eles fornecem anualmente.
sem a certificação do Ministério da Cidadania, o COB não pode repassar recursos, né? Da mesma forma, acho que lá no CBC, né, Léo, e também no CPB, acontece isso. Enfim, todas as entidades que descentralizam recursos das loterias têm que ter essa certificação para poder receber os recursos. E dessa forma, o COB também, por exigência do TCU, o COB também tem que exigir das confederações beneficiárias dessa descentralização, o COB tem que exigir vários documentos, dentre eles essa ata de Assembleia de Prestação de Contas anual. E nós fizemos já também essa prorrogação, criamos uma norma interna, chama-se a Política de Prorrogação de Prazos. Então, todos os prazos, todas as exigências de documentação que o COB deve fazer para as confederações foi prorrogado para o final de junho, podendo ser, obviamente, prorrogado conforme a necessidade daí para frente, e também a questão de prestação de contas, né? A medida, para aqueles que não conhecem, os recursos descentralizados pelo COB das loterias, ele deve ser repassado mediante apresentação de projeto. Então, todas as confederações filiadas, havia sido falado, né, são 35 confederações filiadas, das quais 34 recebem essa descentralização. Apenas a Confederação Brasileira de Futebol que não recebe essa descentralização. Então, o COB, para repassar, para descentralizar esse recurso, ele faz mediante apresentação de projetos. Então, durante todo o exercício do ano, as confederações fazem um planejamento e vai apresentando o projeto. Esses projetos é que vão sendo pagos com esses recursos descentralizados. Então, essa é a grande preocupação do COB com relação à prestação de contas, porque você executa o projeto, presta contas, executa o projeto, presta contas. Então, agora nós também precisamos prorrogar essa exigência de prestação de contas e assim o fizemos. Obviamente que nós vamos ter que contar aí com a participação efetiva do TCU mais adiante, né, para que essas análises levem em consideração todo esse caos que nós estamos vivendo. E aí a gente entra nessa questão do governo, né? O governo vem se empenhando, a gente vê aí a proliferação de medidas provisórias, o próprio Ministério da Cidadania e a própria Secretaria Nacional de Esporte, a Secretaria Especial de Esporte, eles vêm se empenhando no sentido de buscar alternativas, como eu falei antes, já houve uma prorrogação aí nos prazos para apresentação de documentação, também de prestação de contas para projetos do próprio Ministério. E a gente acredita que o trabalho, muito embora, obviamente, a gente vê aí, no caso da área trabalhista, principalmente, né, que as medidas provisórias vão se sucedendo e um pouco corrigindo algumas falhas das anteriores, mas é próprio do momento e acredito que o governo esteja agindo, pelo menos nessa parte de normas legais, vem agindo adequadamente. Nós estamos ainda buscando uma questão que aí talvez o CPD e o CBC lá tenham também uma dificuldade nesse sentido, que é a questão dos gastos administrativos. A legislação remete, o decreto que regulamenta a lei das loterias, remete para um ato do Ministério da Cidadania, né, do Esporte, no caso, para regular o teto de gastos administrativos. E isso tem sido extremamente impactado em razão da diminuição dos gastos na atividade fim, com recursos das loterias, né? Então, o COB vem buscando, junto ao Ministério, uma ampliação da possibilidade desse gasto administrativo. Por quê? Porque nós não conseguimos realizar a atividade fim. Por exemplo, nós tínhamos que mandar, ou as confederações, né, principalmente, o COB não é tão impactado com isso, mas principalmente as confederações. Nós temos que as confederações têm que enviar equipes para competir no exterior, e isso, não ocorrendo essa competição, não tem esse gasto e acaba diminuindo o total de recursos recebidos das loterias, repassados pelo COB, e acaba impactando também a parte administrativa, porque o limite hoje, pelo menos das confederações filiadas ao COB, é de
25% do total de gastos no exercício. Só que o aluguel continua chegando, o salário dos funcionários, dos prestadores de serviço, então a gente vai ter que ampliar um pouquinho para poder manter a estabilidade, manter o funcionamento, pelo menos no exercício de 2020, das confederações, para não impactar negativamente em todo o sistema esportivo. Então, essa é a demanda do momento, que nós já estamos tratando com a Secretaria Especial do Esporte, e acreditamos que vamos ter aí em breve talvez uma norma nesse sentido, liberando as confederações, as entidades desse teto de gasto administrativo para poder viabilizar a manutenção dessas entidades, ao menos até o final do ano. Eu queria só aproveitar, linkar com aquela resposta que a Luciana deu com relação à questão dos atletas, né, suspensos por doping. E aí eu estava aqui, na verdade não foi um questionamento, foi mais uma levantada de bola, né, para a Luciana trazer aí essa contribuição dela. E aí quando ela estava falando, eu me lembrei de uma questão que diz respeito justamente aos 4 anos de suspensão. Se nós lembrarmos, houve uma disputa há cerca de 10 anos, uma disputa entre o Comitê Olímpico Americano e o Comitê Olímpico Internacional. O Comitê Olímpico Internacional, ele impunha para os atletas suspensos por doping com penas de 6 meses ou mais, o Comitê Olímpico Internacional, ele impunha que esse atleta ficaria de fora dos Jogos Olímpicos seguintes. Então, digamos que acontecesse um caso de doping durante uns Jogos Olímpicos, e esse atleta viesse a ser condenado a uma pena de 1 ano. Ele poderia, em tese, estar nos Jogos Olímpicos seguintes. Só que o Comitê Olímpico Internacional impôs uma regra que não, que ainda que ele respondesse por 1 ano, ele poderia voltar a competir, mas dos Jogos Olímpicos seguintes ele não poderia participar. O Comitê Olímpico Americano se insurgiu contra isso, houve uma disputa no CAIS, e aí o resultado do CAIS foi ali em 2010, 2011, algo desse tipo, e na sequência nós tivemos o código atual, né, o código vigente, o código de 2013, que entrou em vigor em 2015, e lá em Joanesburgo, inclusive o Tomás estava lá presente, onde foi colocado a pena atual, que é de 4 anos, a pena padrão de 4 anos. Quer dizer, talvez até essa pena padrão de 4 anos fosse com essa intenção, né, de um atleta que venha a ser punido, ele ficar de fora dos Jogos Olímpicos, ou seja, não aplicaram a regra, o CAIS disse que aquela regra do Comitê Olímpico Internacional não era aplicável, não poderia deixar um atleta de fora dos Jogos Olímpicos seguintes, independente da pena, e, no entanto, a pena passou a ser de 4 anos ali em 2013, a partir do código que entrou em vigor em 2015. Então, assim, são essas questões. E agora, isso aí não teve efeito, né? Porque um atleta que foi punido por doping lá no Rio de Janeiro 2016, que ficaria de fora de Tóquio, ele vai poder participar de Tóquio. Então, são algumas questões assim que surgem, são detalhezinhos que a gente vai atentando para isso tudo aí. É muito interessante esse caso, inclusive ele foi conhecido, né, para quem está nos assistindo aí, eu acho que vale inclusive depois de uma pesquisa, foi conhecido como a regra em si, né, a regra Osaka, né, uma regra que foi desafiada justamente no âmbito do Tribunal Arbitral do Esporte e tentou-se definir ali, né, se a regra, né, de estabelecer uma punição extra, ou seja, ainda que o atleta já tivesse cumprido aquele período de inelegibilidade, né, se os Jogos Olímpicos próximos caíssem ou recaíssem em momento em que ele já não cumpria a penalidade, ainda assim ele não poderia participar, né? Então, muito se discutiu sobre a natureza da penalidade, né? Se era efetivamente uma penalidade ou se era um critério de elegibilidade, né? E claro que o Comitê Olímpico Internacional, diante do Tribunal Arbitral do Esporte, defendeu esse argumento, no sentido de que não se tratava de uma penalidade, e sim de um critério de participação, né? Claro que o Tribunal Arbitral do Esporte
entendeu pelo bis in idem, né, e reputou inválida a norma Osaka, e isso resultou, obviamente, de forma prática, num aumento do rigor, vamos dizer assim, do próprio Código Mundial Antidopagem, Antidoping, né? Muito interessante, realmente, este caso. E, complementando, Luciano, eu estou 100% de acordo com você, principalmente no que se refere à questão envolvendo o Tribunal de Contas da União, né? Chegou o momento desse bom senso, dessa boa-fé e de todo esse sistema, desse cenário que nós estamos vivenciando e sempre discutindo, também refletir no âmbito do TCU, que deve, obviamente, sentar, entender a realidade, entender o contexto das entidades e principalmente, de forma consequente, analisar isso sobre um prisma um pouco mais mitigado e flexibilizado, né? Porque nós sabemos que existe um rigor bastante notável dos órgãos de controle, principalmente do TCU, e dos auditores que fazem, eventualmente, as fiscalizações, e isso tem que ser repensado nesse momento, porque é um momento realmente de anormalidade, né? Eu acho que fica a reflexão, obviamente, isso é muito importante para o nosso cenário esportivo nacional. Eu já, passando aqui a palavra ao Radamés, antes da gente passar para uma última rodada rápida de questionamentos, Radamés, eu tenho um questionamento, na verdade é uma curiosidade, mas depois já faço um outro questionamento em cima, que é uma pergunta do Rafael Lima Yamal. O meu questionamento é o seguinte, não sei nem se procede, mas eu acho que esse é o momento de debate, de discussão. Nós sabemos que as consequências da pandemia, elas se sentem, em primeiro lugar, lá na Europa e depois aqui no Brasil. Isso vem para o bem e isso pode vir também para o mal, né? Para o bem no sentido, até o próprio Delbin já comentou, que eles passam pela experiência lá, nós aprendemos com os erros e com os acertos e conseguimos nos antecipar aqui no Brasil de forma a planejar melhor esse retorno das atividades. O mal, na minha opinião, lá vai acabar, ou tende a acabar antes daqui, né? Essa curva, naturalmente, uma lógica. Nas competições internacionais, vamos colocar como exemplo aqui a Liga das Nações, né? Se a Liga das Nações volta, os atletas brasileiros ainda estão no isolamento, não estão treinando, os atletas estrangeiros já voltaram, né? Isso pode acontecer, pode impactar, como é que isso é visto pela Confederação Brasileira de Voleibol? E aí já, então, colocando no segundo questionamento, o Rafael Lima ele pergunta o seguinte, com o encerramento das Superligas Feminina A e B, usa-se como critério de classificação o primeiro turno, né, para as consequências futuras. E ele quer saber o seguinte, isso se aplica também para rebaixamento e ascensão, ou nesse ano não vai ter rebaixamento, não vai ter acesso? Como é que isso está funcionando? Eu conversei ontem com o secretário-geral da Federação Internacional de Voleibol, Luiz Fernando Lima, e ele me disse o seguinte, só faria a competição no segundo semestre, caso todos os países que estão participando da Liga das Nações tenham condições de participar da competição, porque não adianta o Brasil está livre, mas os atletas do Brasil não podem entrar na Itália, os atletas da Itália não podem sair de lá, os atletas do Irã estão de quarentena, então precisa saber como vai estar a situação de cada país. Então, eu particularmente acho até difícil, mesmo com adiamento para o segundo semestre, que a gente venha a ter a Liga das Nações esse ano sendo disputada. E quanto às nossas competições aqui, tanto na Superliga Feminina quanto na Superliga Feminina e Masculina da Série B, a gente combinou que estava valendo aquela classificação para a gente indicar os clubes que vão participar das competições internacionais, valendo aquela classificação de momento. E também que seria o motivo do rebaixamento daquelas equipes. Então, ficou acertado que estava valendo a classificação final da fase classificatória para esse tipo de situação. Perfeito, Radamés. Agradeço o seu esclarecimento. É sempre realmente muito esclarecedor. Eu
passar aqui a palavra para Luciana. Eu estou procurando aqui, Luciana, não sei se você tem mais fácil aí. Eu vi que existe um questionamento, né, alguns dos nossos assistentes, né, do nosso público, no sentido da arbitragem, dos efeitos da arbitragem. Eu acho que uma forma de complementar, inclusive, o que você já começou abordando no início da sua fala. Teve um tema abordado no início sobre a questão das equipes de arbitragem estarem sem trabalho e, em consequência, sem receber. Qual o impacto que isso pode ter à arbitragem brasileira? Algum projeto ou previsão de algum benefício ou algo para ajudar a classe? Esse foi o questionamento do Rodrigo Medeiros. Vou começar a responder de trás para frente também, né? Igual deu boom. Existe a CBF, publicou no seu site, que vai antecipar taxas de arbitragem, ou seja, isso não é uma ajuda, né? É uma antecipação para que depois isso seja descontado lá dos seus 479 árbitros do seu quadro, né? Do quadro nacional. Então, 479 árbitros terão taxas adiantadas, não sei a quantidade de taxas, e depois essas taxas serão descontadas no futuro, é só um adiantamento. O presidente da ANAF, Salmo Valentim, publicou em seu Twitter que conseguiu do governo uma ajuda de custo para todo o quadro de arbitragem nacional. Efetivamente, eu não consigo, ele ainda fala em um valor de R$ 1.800, né? Eu não sei de onde saiu esse valor e nem como isso vai ser viabilizado. Se a gente falar de um quadro nacional, o CBF tem 479, a Federação tem 300, eu não sei quantos a Paulista tem. Então, se você somar todos os árbitros, 500, Paulista tem 500 que o Delbin está falando. Então, se você somar todos os árbitros, essa ajuda de custo de 1.800, né? Lembrando que os árbitros, eles não possuem vínculo empregatício e possuem suas profissões. A arbitragem, apesar de ser uma profissão, eles não dependem disso para sobreviver, né? Essa é uma complementação de renda. Então, essa ajuda de custo, acho que, se for nesse valor, já abrandaria aí um grande impacto na arbitragem, mas, efetivamente, se você considerar o que nós falamos no início, que nós estaremos tirando 2.000 oportunidades de atuação, esse impacto é um impacto forte, né, com o cancelamento das competições aqui do Rio, que são 11 competições canceladas. Mas se a CBF vai disponibilizar essa ajuda de custo e o governo, dito aí pelo presidente da ANAF, vai disponibilizar R$ 1.800, eu acho que isso complementa a renda que eles já têm com o seu ofício, né, base. Só fazer um acréscimo aqui o que a doutora Luciana colocou. A gente recebeu uma consulta até de algumas, falando do futebol, mas falando de outras modalidades, sobre essa nova lei aprovada recentemente, né? O pessoal apelidou ela de Corona Voucher, mas até de forma pejorativa, mas desse voucher, desse vale de R$600, que tem ali uns pré-requisitos para que a pessoa possa pleitear esse valor, né? E um dos pré-requisitos, ele, né, bem sinteticamente, ele está no mercado informal de trabalho, que não está recebendo nenhum seguro-desemprego, né, enfim. E acaba sendo essa situação sendo muito a situação de muitos árbitros. Que muitos árbitros realmente eles não vivem da arbitragem, eles acabam fazendo alguns bicos, são informais, assim, o sonho deles, né, a paixão deles é viver da arbitragem, eles se esmeram, treinam para o final de semana apitar, né, a gente não pegar os árbitros de Série A, mas categorias de base, então ele apita 3, 4 jogos, bandeira num clube, no dia seguinte ele é mesário no outro, isso acaba sendo verbas que ele vive desse dinheiro, mas ele não é registrado. Então a gente tem recebido consulta, né, e também vale para alguns jogadores de categoria de base informais, principalmente dessas modalidades que não do futebol, de que eles muito provavelmente vão estar aptos para receberem esse voucher aí de R$600. Tem uma emenda no projeto da senadora Leila para incluir expressamente atletas e membros do esporte, mas independentemente da emenda,
a gente tem dado parecer de que eles podem sim pleitear esse voucher aí. Perfeito, é muito oportuno, inclusive o próprio, um dos nossos assistentes aqui, Felipe Santana, ele ressalta isso, né? O Senado incluiu, o projeto de lei, os árbitros na questão do auxílio emergencial. O Senado incluiu, mas o Senado ainda vai passar pela Câmara e vai ser aprovado, ainda tem para ficar expresso, né? Expresso, mas independente de ser expresso, a gente tem entendido que já está apto para pleitear, né? Tem um aplicativo, enfim, tem uma burocraciazinha, lógico, né? Mas que tem essa válvula de escape aí para mínima, né? Mas que, enfim, que já ajuda, né? Tem uma pergunta aqui, do presidente Mário Gobi. Não sei se você tem acesso aí à pergunta, mas eu já achei. Pergunta para o Dr. Delbin. Os clubes do interior já desmancharam seus departamentos de futebol, venceram os contratos dos atletas, comissão técnica, etc. Sem recursos, não renovaram. Esta é uma questão prática. Como solucionar, portanto, para a sequência do Paulista, né? Torço pela volta e final dos campeonatos. Abraço, Mário Gobi. Obrigado, presidente Mário Gobi, pela pergunta, obrigado pela participação aqui. É importante a gente poder debater essas questões. Volto a dizer, as questões são totalmente novas. A gente não tem possibilidade de agir hoje como agia antigamente. Antigamente, falo mês passado. A gente vai ter que fazer algum tipo de situação para corrigir esta falha ou este final de contrato. Saiu uma reportagem hoje no Globo Esporte falando exatamente de atletas, de clubes da Série A1 que terão os contratos de atletas todos terminando até o final de abril, o que é, entre aspas, natural, porque o campeonato terminaria mesmo até o final de abril. Presidente, nós vamos ter que rever isso também. Nenhum tipo de atitude que se toma na Federação Paulista se toma sozinho. Então, não existe, entre aspas, tá? Não existe ato do príncipe da Federação Paulista. A gente chama os filiados para conversar, chama o sindicato para conversar, e neste caso específico nós vamos ter que abrir exceção. Nós vamos ter que fazer prazo de inscrição novo dentro da competição, para que os clubes possam adequar os seus elencos para voltar a competir. Por mais que a gente tenha aí uma situação muito ruim de mudar o plantel no meio da competição, não é algo que a gente escolheu, né? Nem nós, federação, nem os clubes, nem os próprios atletas, que evidentemente podem ter contrato ou uma saída para uma outra agremiação. Então, a gente vai ter que tratar dos casos pontualmente, abrindo as exceções necessárias para continuar a competição. Como nós vamos fazer isso? Veja as cenas dos próximos capítulos. Não temos agora a solução para isso. Perfeito, Delbin. Caio Marconte César, ele pergunta o seguinte: como vão se comportar as diretorias esportivas, né, tendo em vista o tempo dos cargos durante este ano? Eu estou entendendo a pergunta aqui no seguinte sentido. Imagine que, neste momento, está vencendo o mandato de um dirigente, né? Isso foi pensado? Existe essa situação? É um desafio realmente? E se isso é um desafio, como é que isso se resolve? Obviamente, no campo do direito civil e diante da realidade que se impõe. É um desafio, Léo, e a pergunta do Caio. A gente vai ter que ver muito caso a caso, né? No caso de sociedades anônimas, né, não tem nada a ver com esporte, nada a ver com os clubes, foi editada uma medida provisória permitindo a realização via videoconferência e dilatando alguns prazos de realização das assembleias obrigatórias. No campo civil e no campo do esporte, a gente não tem ainda, o Luciano chegou a responder um pouco essa questão relacionada às assembleias, a gente não tem solução, vai ter que tentar entrar dentro verificar o estatuto de cada entidade e tentar achar uma solução com o tempo para resolvê-la. Mas, assim, se os clubes estão fechados, né, pega aqui em São Paulo, estão todos os clubes sociais, futebol, não futebol, clube de peteca, clube de bote, de baralho, estão todos fechados. Então, se tivesse qualquer assembleia a ser realizada hoje, não teria nem condições de convocação, de organização, até porque os estatutos muito provavelmente não estão
sequer previsto para a realização dessas assembleias de forma virtual. É uma novidade até para todos nós. Vão ser adaptações que a gente vai ter que incluir. Mas o que já está acontecendo, e não no caso de mandato, que já está acontecendo é que muitos clubes têm o prazo de abril para aprovação de prestação de contas e de publicação de balanços. Então, muito provavelmente, eventuais punições e implicações jurídicas que tenham previstas no estatuto pela não publicação, pela não divulgação, vão ser todas mitigadas até aqui, não por fato do príncipe, mas efetivamente por força maior, e terão que ser postergadas para serem realizadas na primeira oportunidade que acontecer. Se tiver algum mandato vencendo, tivesse alguma eleição prevista agora para abril, para maio, que seja, até porque muitas assembleias têm que ser convocadas com 30 dias de antecedência, acredito que seria muito difícil disso ocorrer, teria que ser automaticamente prorrogado o mandato de quem tivesse em vigor, que tivesse em vigor para a realização o quanto antes e o mais rápido possível, assim que as autoridades permitirem a realização de reuniões. E a gente vai ter até, Léo, está me adiantando, não sei até que horas que vai, acho que já deve estar encerrando, a gente vai ter até um problema social, né? Imagine uma assembleia de um clube para aprovação de contas, normalmente é feito num recinto fechado, numa sala, num auditório, né? O Luciano falou do COB, mas foram 30, 40 pessoas, contando a equipe técnica, mas você pega um clube de futebol, tem 200, 300 pessoas, vai colocar normalmente pessoas acima de 60 anos, com várias pessoas conselheiros acima de 60 anos, como você vai colocar todo mundo dentro com segurança, né? Dentro de um protocolo mínimo de segurança, dentro de uma sala de reuniões para fazer uma votação, um debate, pega microfone, fala. Isso é uma realidade que a gente vai ter que se adaptar e o direito vai ter que criar soluções com base na boa-fé, né, para resolver e a gente passar para o próximo desafio. Perfeito, Felipe, agradeço. Luciano, para a gente já partir para o final também, tem uma pergunta aqui, que é bastante interessante, do Leonardo Moraes. Ele perguntou o seguinte: prezados, boa noite. Primeiramente, parabéns pelo conteúdo de alto nível. Com esse cenário inédito, é possível vislumbrar a mitigação do soft power nas relações internacionais privadas e, consequentemente, uma fragilização do sistema associativo? Eu estou entendendo aqui, aliás, a questão do soft power é realmente muito interessante, sempre muito importante, que é a utilização do esporte para determinadas finalidades, né? O esporte ele tem uma transcendência absoluta, é muito interessante, muito importante o alcance que ele gera, né? Ele por muito tempo, inclusive, né, o Estado sempre se utilizou do esporte de uma forma muito eficaz para suas finalidades estadistas, vamos dizer assim, né? E nesse cenário, tudo isso que ocorre, ele acaba, de certa forma, fragilizando o sistema associativo, né? Aí isso me remete, Luciano, e eu acho que a pergunta vai nesse sentido, as dificuldades do momento, né? E há muito pouco tempo nós tivemos a edição de medidas provisórias, como foi o caso das MPs 841 e 846, que praticamente dizimaram os recursos públicos no esporte brasileiro, né? E foi um cenário quase que pandêmico, né? Vou colocar isso de uma forma entre aspas, né? Análogo, mas que propiciou, por outro lado, um engajamento muito grande de todos os protagonistas do sistema, né? Atletas, clubes, confederações, ligas. E aí, nesse cenário, né? Há uma fragilização do sistema associativo, né? Esse impacto econômico vai gerar essa fragilização, esse risco? Como é que é, na sua opinião, né? No exercício de futurologia, obviamente, né? O que se espera desse cenário? Olha, o que a gente acredita, Léo, é que pode acontecer uma maior ingerência do Estado na iniciativa privada. E isso a gente já viu como aconteceu em diversas áreas, tá? Isso já é histórico no Brasil. Em momentos de crise, o Estado cresce. O Estado, nesse momento, ele tem obrigação de intervir na economia, na sociedade,
para evitar um mal maior. Mas isso não pode servir de justificativa para uma ingerência, uma permanência do Estado na iniciativa privada. O esporte, ele tem uma característica, muito embora a gente saiba das suas origens públicas, né, lá desde o Decreto-Lei 3199, e a gente, o esporte, ele é eminentemente uma iniciativa privada, né? Então, o formato associativo, ele tem que ser respeitado e fortalecido. Nesse exato momento, tudo que nós estamos passando de dificuldade decorre da ingerência do Estado na iniciativa privada. Por que a gente não pode mudar o formato de realização das assembleias, conforme a própria Isabela colocou e eu já havia destacado? Por que a gente não pode mudar o formato de realização das assembleias por um ato isolado dos associados, pura e simplesmente? Porque esses atos só terão validade depois de registrado num cartório. Então, nós temos hoje um sistema legal, um sistema jurídico no país extremamente cartorial, onde uma ata de uma assembleia, ela não tem validade perante terceiros, senão após o seu registro num cartório. Então, essa é a grande dificuldade. Quer dizer, eu preciso levar esse ato a um registro, a um reconhecimento público, né? Isso não é uma coisa universal, isso é uma coisa própria do direito latino, mas muito presente na nossa cultura brasileira. Então, o que a gente tem que começar a fazer, começar a refletir, é justamente romper essas amarras do poder público. É fazer com que o Estado ele intervenha nos limites necessários para a regularização e para o desenvolvimento e a retomada das atividades econômicas, sociais e associativas. Então, essa é a grande vigilância que nós vamos ter daqui para frente. Como eu falei, e aí ele coloca essa questão, né, quem fez o questionamento, não lembro o nome da pessoa, mas ele coloca essa questão, acho, também no âmbito internacional, e esse também é um cuidado que nós temos que ter. O esporte, como eu falei no começo, ele tem essa universalização, essa participação de povos, né? E como o próprio Radamés colocava, a gente não consegue agora viajar, né? Ainda que tenha uma competição na Itália, determinado país não vai poder ir, porque ainda vai estar restrito os acessos, e assim por diante. Então, hoje, nós teremos um grande impacto. E eu falo isso não só globalmente, mas também aqui no Brasil. Quando nós retomarmos as atividades esportivas plenamente no Brasil, será que nós já teremos a retomada da malha aérea como era antes? Hoje nós tivemos uma interrupção de 90% da malha aérea. Será que nós vamos conseguir retomar isso a tempo de retomar também a atividade esportiva? Senão não adianta falar em atividade esportiva no Brasil inteiro. O último questionamento aqui, Radamés, claro que você está muito ligado, né, à gestão da Confederação Brasileira de Voleibol. Mas é claro que o sistema, né, e o mercado, por assim dizer, se conversa, né? Então, eu queria entender de você, né, até para que a gente tenha um alcance, né, apesar de óbvio dessa realidade, como é que estão as confederações como um todo, né? Nós sabemos que a CBV tem as suas dificuldades nesse momento, e ela é uma entidade que é considerada como uma das maiores, se não a maior confederação brasileira. Como é que está esse cenário, né? Precisamos nos preocupar muito, pouco, né? Existe solução? Como é que é para a gente se tranquilizar? Como é que o momento está sendo tratado? Olha, a situação, na minha opinião, é bem preocupante. Hoje existe, em torno do presidente do COB, Paulo Vanderlei, uma união muito grande de todas as confederações. O Paulo conseguiu essa liderança e ele vem tentando ajudar, caso a caso, seja na parte administrativa, na parte jurídica, contato com outras entidades, e todos nós estamos caminhando juntos para que a solução de uma confederação possa beneficiar as demais. Agora, é uma situação
preocupantes, porque muitas confederações não têm patrocínios ou verbas suficientes para sua manutenção sem a ajuda do COB. Muitas confederações, em função do percentual que elas podem usar na sua parte administrativa, elas têm uma dificuldade na contratação de pessoas, de manter um nível de excelência para que as suas administrações cada vez evoluam mais. Então, eu acho que é um momento bem preocupante, porque nós sabemos que existem poucas categorias no nosso país que deem tanto orgulho ao nosso povo quanto ao nosso esporte. A gente sabe o quanto, em diversas ocasiões, as pessoas se aproveitam da popularidade do esporte ou de esportistas para conseguir seus objetivos. Mas na hora que o esporte necessita de uma grande contribuição, de uma ajuda ou de não ser abandonado, a gente sabe que o esporte sempre tem que correr atrás. Então, eu acho que uma das coisas positivas que vem acontecendo é que é óbvio que depois de tudo isso que está acontecendo, nada no mundo será igual ao que era antes. E isso em qualquer segmento, inclusive nas nossas vidas pessoais, tanto nós que estamos aqui participando, falando, quanto aqueles que estão nos assistindo, mandando perguntas e tal. Então, tudo vai ser diferente. E a gente espera que apenas a união que essa dificuldade vem favorecendo, né? Na dificuldade as pessoas se unem um pouco mais. A gente espera que o esporte saia mais unido, que possa lutar por causas de uma forma única, para que a gente possa ter uma força que normalmente a gente não tem e não é ouvido fora em ocasiões em que a gente possa dar um troco, dar uma contribuição para outras pessoas. Perfeito, Radamés. É muito importante ouvi-lo, né? A sua experiência, o seu conhecimento e, sobretudo, a sua sensibilidade neste cenário, né? No cenário principalmente confederativo, que tem as suas peculiaridades, e é importante entender esse contexto e esse alcance. Enfim, todos os amigos que estão aí, agradeço muito. Boa noite a todos. Estejam bem, estejam em casa, e essa situação certamente vai passar o mais breve possível. E, pessoalmente, eu acho que essa é uma reflexão natural e unânime, né? De tudo aquilo que nós achamos que é negativo, é possível extrair-se questões e coisas positivas também. Eu acho que é um momento de reflexão e evolução de todos nós, e fico muito feliz de estar com vocês nesse momento tão importante para nós, para o IBDD, para a ASP, para o direito esportivo em geral. Muito obrigado, boa noite a todos.